Saudações a você que acompanha a programação da TV Mundo Maior. Está começando agora o programa Cândido, o programa que fala sobre a vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Estamos aqui hoje, né, Rubens? Seja bem-vindo. Obrigado. E é bom a gente se sentir bem-vindo, né? Como também gostaria que os nossos telespectadores, nossos irmãos, nossas irmãs, se sentissem bem-vindos, né? Neste nosso programa, né? Interagindo conosco, nesta vida tão maravilhosa que foi de Chico Xavier, né? Nesses casos lindos, lindíssimos, podemos dizer assim, que nos fez sempre aprender e a trilhar, né? No caminho da disciplina de nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, lembrando esta alma, este espírito, este professor, este irmão, este homem chamado amor, Francisco Cândido Xavier. No nosso tema de hoje, nós vamos mostrar para o pessoal de casa a visão espiritualista do Chico Xavier, como em cada assunto, em cada situação que ele passava e mais especificamente na mídia, nas entrevistas que ele dava, nos programas que ele participava, ele sempre pontuava a visão espiritualista da vida, né? Então, eu queria que você dissesse para a gente hoje, elencasse alguns programas no qual ele participou e aonde isso ficou de uma maneira bem acentuada, bem que a gente pudesse enxergar mesmo esse homem ligado e conectado com Deus, né? Que é Chico Xavier. Dos muitos e vários programas que ele participou, nós sempre entendemos que foram programas importantes, né? Porque a cada presença de Chico eram ensinamentos à vista, né? Mas um programa que realmente, com exceção do Pinga Fogo, evidente, né? Sim. Que esse foi um programa marco, né? Sim. Marcou a sua presença assim tão muito forte, né? Eu me lembro de um programa do Flávio Cavalcante, em que Flávio Cavalcante perguntava a ele se Emmanuel, né, diria a ele o dia que ele partiria. E ele disse que Emmanuel conhecia muito bem ele, né, e respeitava ele como ser humano, né, que era. E que se chegasse o dia, ele daria mais... Ele achava que Emmanuel gostaria que se mantivesse o silêncio. Mas a gente sabe, né, e soubemos depois, né, pelo passar do tempo, né, que Emmanuel foi aos poucos dando a ele uma ideia das coisas que iriam acontecer na sua própria vida, né? Tanto que por várias vezes Emmanuel dizia para ele que ele já estava com o passaporte em mãos e que só se preocupasse com a passagem da jardineira, né? E assim Chico foi, no silêncio ele foi se mantendo, né? E as coisas vieram se aclarando até ao ponto quando ele disse que realmente ele partiria num dia em que o Brasil estivesse muito feliz. E foi o que aconteceu, que todos nós sabemos, né? E é interessante como o Chico sempre se coloca como exemplo para os demais, para todos nós, né? Ele poderia ter respondido a um entrevistador: ah, sim, eu sei o dia da minha morte e do meu desligamento, e falar até com uma certa arrogância, superioridade, mas isso não era dele. Então ele se coloca como exemplo e diz: se eu não estiver preparado para saber, o Emmanuel não vai dizer também, né? Então Lógico. Ele sempre como exemplo. E ainda nessa visão espiritualista de vida, existe mais algum outro caso que você lembre, que você possa trazer para o público de casa conhecer sobre o Chico e em respostas em programas de televisão mesmo? Ainda nesse mesmo programa, houve um segundo enfoque do Flávio Cavalcante para o Chico, que naquela oportunidade estava na mídia, né, naquele momento, o problema da transfusão de sangue de um garoto chamado Dario, né, e que os pais não queriam fazer a transfusão de sangue e ele estava com a necessidade premente para a transfusão. E Flávio então perguntou ao Chico sobre isso. E Chico revelou, como você há pouco disse, né, todo o respeito ao ser humano, né, ao seu irmão encarnado, né, que realmente os pais, dentro da fé que processavam, né, ou melhor, professavam, eles estavam imbuídos da consciência da fé. Mas que Deus, pela misericórdia de ser o nosso Pai Criador, provavelmente, iria encontrar um outro pai para ele, né?
E esse pai, na realidade, foi o juizado de menor, né? O juiz de menor, que conseguiu e consentiu, né? Que as coisas não tomassem esse rumo, né? Então a gente vê que Chico realmente, ele tinha todo esse cuidado de respeito. E não é só numa situação dessas em que ele era colocado, né, em xeque para suas respostas. Com as pessoas mais humildes que lá iam para Uberaba, ele tinha um respeito tão grande, mas tão grande que você ficava olhando, né, e dizia, meu Deus, que coração é esse que consegue, né, se doar integralmente até para as pessoas mais humildes que aparecem à sua frente, né? E o respeito, né, sempre respeitando. Então você vê que falar de Chico Xavier, eu acho, e posso dizer, não acho, posso dizer até com total segurança, é muita responsabilidade, porque ele foi um ícone tão assim maravilhoso para que a gente pudesse imitá-lo, né, na vida, Sim. mostrando aquilo que Jesus dizia, né, que nós podíamos ser, né, deuses de nós mesmos se tivéssemos fé. E Chico era a própria fé, né, o próprio amor, né? Ele era o exemplo, né, o homem chamado amor, né? Não tenha dúvida, ele mostrou isto, né, a capacidade de amar, né, dizendo que todo homem precisa aprender a amar sem se apegar. Ou melhor, todo ser humano, né? Todo ser humano, né? Precisa aprender a amar sem se apegar. E é muito bonito que os nossos amigos de casa têm acompanhado isso. A cada programa, a cada caso, a cada exemplo, é sempre isso que prevalece. O amor, o respeito pelo próximo, a consciência da vida espiritual, a consciência de estar passando pela matéria, né? É um manancial mesmo, né, de aprendizado que a gente tem assistindo ou conhecendo a vida de Chico Xavier, né? Não tenha dúvida que quem veio nos mostrar para que descobríssemos o amor foi Jesus, né? Sim. Quando diz, né, ame teu semelhante como a si mesmo, né? Então Jesus descobriu isto. E a doutrina espírita então veio completar com a reencarnação, com a encarnação. Veio dar todo esse valor, né, ao amor, né? Isso, a compaixão que a compaixão. Né? A possibilidade de recomeçar. Mostrando, né, que quando a gente encarna, nós temos, né, instintos, né? Num momento que se progrediu um pouco, mesmo sendo um ser mais ou menos corrompido, né, nós passamos a ter sugestões. E de sugestões, quando nós realmente nos desenvolvemos mais, nós passamos a ter então sentimentos, né? Que lindo, né, Rubens? Nós vamos a um breve intervalo e fique conosco, nós já voltamos.